Alguns tanques são conhecidos por sua velocidade, outros pelo seu poder de fogo, e alguns são renomados por sua capacidade de resistir a danos. Dentre os muitos tanques da Segunda Guerra Mundial, um se destacou recentemente como meme na internet, mesmo sem possuir essas características. O tanque Bob Sample é ao mesmo tempo um dos piores veículos que surgiram do conflito, e ainda assim é amado por entusiastas militares no mundo todo e na internet. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês se expandiu rapidamente, conquistando grandes áreas da Ásia e Pacífico Sul. A Austrália e Nova Zelândia eram alvos em potencial da expansão japonesa e precisavam urgentemente de tanques para reforçar seus arsenais. Infelizmente, havia pouca capacidade industrial para fabricar equipamentos militares pesados, e tanques da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos não estavam disponíveis. Eles teriam que criar sua própria força blindada do zero e rapidamente. Outro problema era que nem a Nova Zelândia nem a Austrália tinham uma marinha poderosa o suficiente para garantir totalmente sua segurança. E para nações insulares, a primeira linha de defesa geralmente é a marinha. Se as frotas inimigas puderem ser detidas no mar, então o combate nunca chega às praias. Veja, a Nova Zelândia realmente tinha navios de guerra servindo durante toda a guerra. Navios como o HMNZS Achilles, Leander e mais tarde Gambier ajudaram a escoltar comboios, patrulhar os mares e apoiar as operações dos aliados. Mas para uma nação pequena, com população e indústria limitadas, sempre havia uma pergunta desconfortável pairando no ar. E se simplesmente não fosse o suficiente? E se o Japão viesse mesmo assim? Vendo a situação, Bob Sample, ministro de Obras Públicas da Nova Zelândia, propôs uma ideia para criar rapidamente uma força de veículos blindados para repelir a ameaça da invasão japonesa. Embora Nova Zelândia talvez não tivesse um número substancial de tanques, todo o seu arsenal consistia em apenas 6 pequenos tanquetes Carden Loyd, equipados com metralhadoras Vickers. Eles tinham vários tratores agrícolas. Com o desespero como mãe da invenção, nasceu o tanque Bob Sample. Ele não foi exatamente projetado, mas sim improvisado. O trator Caterpillar D8, fabricado nos Estados Unidos, já era utilizado por civis como um veículo de construção de uso geral. Bob Sample pensou em pedir plantas aos Estados Unidos, mas como o tempo era crucial, os engenheiros tiveram que ficar sem as plantas e improvisar com o que tinham. O design básico do trator permaneceu inalterado, mas houve algumas modificações. As esteiras foram alongadas e o sistema de suspensão foi aprimorado. Os controles do motorista foram deslocados para a frente e as tensões de aço fixadas ao chassi. A blindagem do tanque seria feita à parte. O veículo manteria suas funções civis até a necessidade de instalar a blindagem. O tanque Bob Sample, totalmente blindado e pronto para a batalha, pesava cerca de 28 toneladas, aproximadamente 25 mil quilogramas, e era considerado um tanque leve. Seu exterior quadrado media 13 pés e 9 polegadas, cerca de 4 metros de comprimento, 10 pés e 10 polegadas, ou 3,3 metros de largura, 12 pés, ou pouco mais de 3,5 metros de altura, incluindo a torre, que foi removida depois. Os planos para o tanque Bob Sample incluíam armá-lo com 6 metralhadoras Bren, calibre 303. 2 ficariam voltadas para frente, uma no centro e outra na frente direita do casco, mais uma metralhadora em cada lado, uma na traseira e uma na torre. A torre foi originalmente projetada para um canhão maior, ou o canhão britânico de 2 libras, 40 mm, que era o padrão em todo o Império Britânico, ou um canhão de 37 mm. Não se sabe qual canhão de 37 mm estava previsto, talvez um M3 americano, mas eles não estavam disponíveis, então usaram a metralhadora Bren. Também não se sabe se a torre podia girar ou como isso seria feito. Sem plantas ou projetos, não há como determinar se havia um sistema hidráulico, elétrico ou manual para girar a torre. Quase todas as evidências em vídeo e fotos mostram a torre voltada para frente, indicando que ela não podia se mover. Nas fases posteriores dos testes, as torres foram removidas, pois acrescentavam 60 centímetros a um veículo já alto, e, sem um canhão mais potente, simplesmente não valia a pena mantê-la. A blindagem externa do tanque Bob Sample era feita de aço manganês ondulado, com 1,2 centímetros de espessura, similar ao usado em telhados. Atrás dela, havia uma placa de aço de cerca de 0,8 centímetros. O aço ondulado foi escolhido após testes realizados com vários tipos de blindagem. A curvatura do metal ajudava a desviar projéteis de uma metralhadora Vickers calibre .50 e teve menos perfurações do que outros materiais usados nos testes. O tanque usava um motor diesel de 6 cilindros que gerava 127 cavalos de potência. Esse motor era o mesmo utilizado no trator D8, em torno do qual o Bob Sample foi construído, e não recebeu modificações adicionais.
Com essa motorização, o tanque atingiu uma velocidade máxima de cerca de 24 km por hora em superfícies planas e sem obstáculos. Em terrenos acidentados, basicamente qualquer coisa que não fosse uma estrada, a velocidade do tanque era reduzida para cerca de 11 km por hora. Com o tanque cheio, o Bob Sample tinha um alcance operacional de cerca de 160 km, em condições ideais. Os planos para o tanque Bob Sample previam uma tripulação de 8 pessoas, um comandante, um motorista e 6 artilheiros. Embora esse fosse o ideal, a tripulação já foi descrita como 6 ou 7 pessoas, com menos artilheiros dependendo das circunstâncias. O comandante ficava em pé na torre, ou com o artilheiro ao seu lado, ou operando a arma ele mesmo. O motorista ficava à frente à esquerda do veículo, enquanto os artilheiros se posicionavam ao redor do casco, disparando por montagens esféricas na blindagem externa. O artilheiro central precisava deitar em um colchão sobre o motor. O tanque Bob Sample começou a ser desenvolvido pelo Departamento de Obras Públicas da Nova Zelândia, ou PDW, no início de 1940. Um modelo de madeira como prova de conceito foi inspecionado por equipes do Exército em junho de 1940, e um protótipo em aço macio foi concluído em julho. Após os testes, o projeto precisou de ajustes após o protótipo ficar preso a uma vala e ser retirado por outro trator. Novos testes ocorreram até o início de 1941, quando o protótipo final ficou pronto. Oficiais do Exército mostraram pouco entusiasmo pelo tanque, embora ao menos 2 tenham sido entregues para a defesa costeira em locais de provável invasão japonesa. Havia planos para mais, mas eles nunca foram realizados, e o projeto acabou sendo cancelado. O tanque tinha capacidades decepcionantes. Era mais lento do que outros tanques da época, tinha mau desempenho em terrenos acidentados, tombava ao cruzar valas e precisava parar para trocar de marcha, exceto ao descer ladeiras. Além disso, o sistema de suspensão era inadequado e fazia a máquina vibrar intensamente, a ponto de travar as armas. A precisão em movimento era impossível, e o tanque precisava parar toda vez que precisava disparar. O tanque só tinha uma porta traseira como acesso. Sem escotilha ou outra abertura, em caso de incêndio ou emergência, a tripulação não conseguia evacuar rapidamente. Mais uma desvantagem em um projeto já cheio de falhas. O plano para o tanque Bob Sample era manter as carcaças blindadas, armazenadas, e usar os tratores em sua função original até que uma invasão japonesa fosse inevitável. Se isso ocorresse, os tratores seriam levados aos depósitos, blindados e enviados à possível zona de desembarque. O tanque também serviu para elevar o moral, sendo exibido em desfiles para destacar o espírito e engenhosidade do povo da Nova Zelândia, embora isso tenha saído pela culatra. A imprensa ridicularizou o tanque, achando-o cômico e um desperdício de tempo e de recursos preciosos. Não se sabe quantos tanques Bob Sample foram feitos, estimando-se entre 3 e 4. Ele não foi feito para enfrentar tanques inimigos, mas sim como um bunker móvel contra a infantaria, sendo usado para defender a linha costeira. No entanto, quando ficou claro que a invasão japonesa não aconteceria, eles foram desmontados e seus tratores retornaram ao propósito original, sem nunca terem visto o combate. Sem se abater pelas limitações do tanque, Bob Sample se orgulhava de sua criação, observando que ao menos fez algo diante da invasão japonesa, afirmando, e cito, "Eu não vejo mais ninguém com ideias melhores." Hoje, o tanque Bob Sample está ou esquecido, ofuscado por outros projetos de tanques da Segunda Guerra Mundial, ou virou motivo de piada. Seu legado foi relegado a memes nas redes sociais e postagens em fóruns. Restam apenas vestígios do tanque Bob Sample. Um pequeno pedaço de blindagem ondulada no South Canterbury Museum, em Timaru, Nova Zelândia.